bem, olá pessoal que nos acompanha aqui pelo nosso canal, nossas aulas de elementos da filosofia da história. Hoje, nessa quinta aula, se não me engano, quinta gravação, a gente achou aqui a necessidade de falar sobre a concepção de tempo, né? Pelo menos da importância da concepção de tempo para uma filosofia da história que seja sã, né? Ou seja vinculada de alguma forma a um pensamento, né, pré-filosófico ou teológico, como aponta Joseph Pieper na sua obra sobre o fim dos tempos, certo? E a gente percebe que quando a gente utiliza, né, a palavra história, a gente fala de história com alguém, certo? A primeira coisa que vem em mente é a própria disciplina escolar, né? Então, quando fala, vamos falar de história, né? História da onde? História do Brasil, história da América, história disso ou daquilo, certo? Sempre uma referência a algum objeto aí do cunho da investigação histórica. Mas quase ninguém se preocupa, por exemplo, né, em levantar alguma ideia acerca daquilo que é fundamental para o pensamento histórico, que é a ideia de tempo, né? Claro que a própria ideia de história também, né? Como a gente pretende clarificar aqui ao longo das nossas aulas, nosso método é um método meio confuso, né? Não tem uma linearidade, mas a gente vai sempre indo para uma extremidade, para de uma forma meio que transversal, né? Mas sem sair um certo núcleo, que é o núcleo do pensamento da história, enquanto uma forma do acontecer na consciência, né? Gerada pela consciência, né? Um símbolo formal, sintético daquilo que a gente entende ser, né, algo aproximativo da história universal, da história enquanto tal, ao conjunto total dos acontecimentos, né, que tiveram início na criação, como a gente crê, e com toda certeza terá um fim, né? E esse fim não será apenas um desaparecimento total do cosmos, mas uma regeneração, uma transubstanciação, certo? Então, história, quando a gente fala elementos de filosofia da história, é filosofia disto, né? Dessa natureza da história, e não simplesmente filosofar sobre eventos esporádicos da história, né? Mas, como a gente disse, um dos fundamentos de qualquer historiografia ou de qualquer investigação histórica ou de qualquer pensamento filosófico sobre a história, o mais fundamental talvez seja o tempo, acredito que seja, né? E então, o que é o tempo? Pode começar como Santo Agostinho, que dizia que quando perguntam para ele o que é o tempo, ele não sabe o que é, ele não sabe responder, mas quando não perguntam, o tempo é claro e é conhecido, certo? Para nós também é assim, né? Muitos dizem o tempo é relativo, né? Então, se você um minuto de dor parece muito mais tempo, né? Parece ter muito mais duração do que um minuto de prazer, né? E a gente realmente tem que concordar com isso. O tempo ele tem uma relatividade própria, intrínseca, certo? Mas o tempo ele tem que ser algo em si mesmo, né? Ele tem que ter uma natureza, ele tem que ter uma essência. Qual é a essência do tempo, né? Santo Agostinho vai em suas reflexões sobre o tempo, ele vai conduzindo a gente à ideia de que o tempo, basicamente, ele tem uma característica de ser um instante presente que tende à inexistência, né? Então, o tempo é algo que existe, mas tende à não existência, certo? Ele não é um objeto primário, né? Ele não é uma substância, né? Mas ele é uma espécie de acidente que há nas coisas, uma relação que há nas coisas, certo? E uma relação de mudança contínua, certo? A mudança, ela é um evento que se dá no ser, certo? Tem que haver ali uma substância para que haja algum tipo de mudança, e a duração, vamos dizer, intelectual desta mudança é aquilo que nós chamamos de tempo. Por que duração intelectual, não a própria duração enquanto mudança? São Tomás de Aquino,
concordando com Aristóteles e etc., vai dizer que o tempo é o número do movimento, né? Que enquanto uma alma racional, uma inteligência, não acessa esse movimento através do conhecimento e, de certa maneira, o segmenta em números, o tempo ainda não é perfeito, né? O tempo ainda não é, dizer, plenamente existente, né? Pelo menos conceitualmente, mas na prática mesmo. Então o tempo ele passa a ser tempo de uma forma integral, no sentido de que o homem, né, quando o homem passa a numerá-lo, passa a experimentá-lo intelectualmente, certo? Isso faz referência às suas 3 etapas, né? Como ele é um instante que tende à inexistência, ele é a simples mudança contínua, né, baseada no movimento dos seres, né? Esse movimento ele sempre vai se dar nas etapas entre passado, presente e futuro. O passado, o presente e o futuro são etapas, né, desta entidade, vamos dizer, que nós chamamos de tempo, e são etapas que estão tanto presentes na própria coisa, né, que passa, a própria coisa que está presente, na própria coisa que virá no futuro, mas também na consciência do homem. Passado, presente e futuro são conceitos que o homem conseguiu extrair do que? Da sua potência da memória do passado, da sua potência sensitiva, que é a percepção presente, né, das coisas presentes, e da sua expectativa enquanto né, futuro. Então o tempo ele é essa, vamos dizer, esse que tende a não existir, porque ele é sempre um instante presente relacionado a um outro instante que já passou e um próximo instante que está por vir. E isso, quanto mais você vai segmentando, né, em assim, 1 segundo presente, meio segundo presente, meio segundo presente, e assim por diante, sempre essa fração nunca vai ser o tempo, mas o tempo vai ser a tendência dessa fração à mudança contínua, certo? E isso obviamente está intrinsecamente ligado ao intelecto humano, à alma do homem. Por quê? Porque é ela que vive esse instante, ela que experimenta esse instante, né? Esse instante, enquanto não experimentado, ele também tem essa existência duvidosa. Não vamos nos tornar kantianos aqui, né? Dizer que o homem não experimenta isso não existe, mas isso existe de forma imperfeita. Sem o homem, isso existe de forma imperfeita. A percepção desse instante só pode se dar na alma do homem, né? E ele se dá na medida em que se recorda, dentro desse instante, o passado, ou ao longo desses instantes, o passado, né? Memória, no aguardo, na expectativa, né? No caráter expectante de um futuro. Então o tempo é uma realidade fugidia, né? E não é por causa disso que ele simplesmente não existe, ou não é por causa disso que ele simplesmente é algo que está apenas na cabeça do homem. Mas o tempo, a gente pode dizer que é uma espécie de fenômeno da experiência tensional do homem, certo? Da consciência do homem, que é a metáxia, que é a tensão, é o meio entre o existente e o inexistente, entre o eterno, né, num certo sentido, e o temporal, entre aquilo que é efêmero e aquilo que é essencial, certo? E assim, o tempo ele pode ser experimentado de diversas maneiras, mas essa concepção agostiniana é uma concepção básica, né? Ela opera nos homens independentemente do seu grau de cultura, do seu grau de conhecimento ou das suas concepções acerca do próprio tempo. Então, qualquer concepção de tempo do homem primitivo, ou do homem moderno, ou do homem da física quântica, o que seja,
pressupõe esses dados, essa característica de ser um instante presente que tende à inexistência, como uma mudança contínua, a sua segmentação em etapas, de memória, de expectativa e de presença, pelo menos sensível, e o fato de que o tempo, de certa maneira, para ser tempo de forma integral, tem a necessidade de estar alojado a uma alma humana, a uma consciência humana. Então, mediante essas três perspectivas aqui sobre o tempo, a gente retira das reflexões agostinianas, a gente pode analisar o seguinte: quando a gente fala de história, quando a gente filosofa sobre a história, a gente tem que levar a concepção de tempo, independentemente do grau de refinamento que a gente possa ter dela, às últimas consequências. Qualquer história deve ser contada a partir do ponto de vista do tempo enquanto uma passagem fugidia, certo? Mas também que esse tempo está refém de uma realidade ainda maior, vamos dizer, de um tempo maior, que seria a eternidade, que é a duração sem começo, sem fim e sem mudança. O tempo é uma duração com começo, tem fim e tem mudança, certo? Então, o tempo, ele é, vamos dizer, uma imagem, uma duração fragmentada de uma duração absoluta, que seria a eternidade. E, na minha opinião, por conta disso, é que nós podemos ter a experiência do tempo. Por conta disso, que a gente procura o tempo enquanto uma substância, o tempo como um presente fixo aqui, e quando a gente olha para esse instante presente, a gente nunca o vê, a gente vê outra coisa, a gente vê o passado ou a gente vê o futuro. Isso é o mesmo que dizer que a gente nunca percebe o presente sem perceber simultaneamente algo de memória e algo de expectativa, algo de passado e algo de futuro. Então, este fundamento, que é um pressuposto, vamos dizer, da experiência do tempo, é aquilo que a gente chama de eternidade. Então, a eternidade é justamente esse ponto de atração da nossa inteligência, da nossa consciência, para o tempo. Porque, na verdade, quando a gente procura o tempo, a gente não está procurando ele, mas está procurando a própria eternidade. E quando a gente pensa em encontrar o tempo, a gente não o encontra. Por quê? Porque a gente esbarra na eternidade, mas a gente não tem a experiência da eternidade. A gente só vai ter a experiência da eternidade de fato, concreta e absoluta, no momento em que as mudanças contínuas cessarem, que é na morte. Então, por isso a importância de refletir sobre a história, principalmente a história pessoal, porque a história pessoal, de certa maneira, pressupõe a história universal, porque nós somos pessoas, mas não somos pessoas sozinhas, Nós existimos como mas nós não existimos absolutamente. A gente existe no mundo, e esse mundo tem uma história, esse mundo tem uma totalidade, esse mundo é um círculo fechado e cósmico, certo? E esse círculo fechado e cósmico é uma experiência comum, pelo menos uma experiência intelectual comum aos homens. Os homens em geral podem ter essa visão de que as coisas um dia começaram, as coisas estão acontecendo, você não consegue parar nelas, as coisas não param, certo? Até aquilo que parece estar completamente parado, algo se movimenta naquilo, alguma mudança acontece ali, mesmo uma pedra, e isso tudo terá um fim. Então vai ter um círculo fechado, tem um ciclo, certo? E esta visão do ciclo ou do círculo foi, obviamente, a primeira concepção geral de tempo, que é aquilo que a gente pode chamar de o tempo cíclico, A concepção de tempo cíclico,
que ela é, vamos dizer assim, vamos tentar conceitualizar. Segundo o filósofo italiano Nicola Abagnano, né, um filósofo aí meio que desconhecido, mas importante, ele define essa concepção do tempo cíclico dos povos primitivos como primitivo no sentido não de que não tinha inteligência ou que era um homem das cavernas, nada disso. Os próprios gregos podem ser considerados primitivos em oposição ao homem moderno, né? Como mais ou menos usa ali Mircea Eliade nos seus livros. Então, para Nicola Abagnano, o tempo cíclico é uma espécie de doutrina segundo a qual o mundo retorna, né, depois de um certo número de anos de tempo, né, ao caos primitivo do qual ele se originou, né, e dali sairá de novo para recomeçar um longo curso sempre igual. Então essa teoria cíclica do tempo, né, basicamente é isso, é uma doutrina do eterno retorno. Doutrina, obviamente, não estou querendo dizer que doutrina fechada, uma doutrina mas é o fundo, né, de percepção, o fundo de conhecimento que está presente em diversas outras formas de expressão desse tempo, desse caráter cíclico do tempo. Você vê aí que há uma diferença daquilo que há instantes atrás eu falei, que a gente vê que o tempo é algo fechado, né, como se fosse um círculo, né, uma esfera de acontecimentos que tem começo, meio e fim. Obviamente deve ter um centro, né, um epicentro, deixa eu falar depois. Mas o fim aqui no tempo cíclico das doutrinas do homem primitivo, ele é um tempo cíclico, mas infinito, certo? Então, nos antigos mitos cósmicos, cosmogônicos, cosmológicos, né, que surgiram lá no meio desses homens primitivos, que é justamente a origem dessas doutrinas, vem daí dessa experiência do homem antigo, né? Em muitos deles você vê recorrentemente a afirmação de que a história, né, o mundo cósmico é composto, a passagem do tempo, das coisas cósmicas, dos movimentos dos astros, etc., composto por eras, né, por fases, né, fases cíclicas, e que todas elas, né, todas as coisas envolvidas dentro dessas fases temporais, né, voltariam lá às suas origens cósmicas, né, que é o grande início, né, o paraíso primordial, o início de tudo, o grande Fiat, Lux, né, tudo mais. Porém, elas vão se repetir novamente no decorrer de outros ciclos. Então, a própria ideia de ciclo já está impregnada com a ideia de eternidade. O próprio ciclo é uma entidade eterna. Então, o cosmos, enquanto ciclos de tempo, ciclos temporais, né, cronológicos, é algo de eterno. Então você vê que está embrenhado já na experiência cósmica, que é a experiência primária nossa, a ideia do eterno. Então, como diz Eric Wegener, demorou muito tempo para o homem distinguir, né, teoricamente não, conceitualmente, a diferença que há de fato entre o mundo cósmico e o mundo eterno, vamos dizer assim. Mas o homem primitivo não. O homem antigo das culturas cosmológicas, ele via isso tudo como uma massa, né, mágica, certo? A ponto de ver o caráter circular do tempo, é claro, pelas estações, pelas recorrências sazonais, pelo fluxo de crescimento, de geração e degeneração das plantas, dos animais, etc., das épocas férteis, das épocas inférteis, todo o jogo de luz e sombras da natureza, né, indicavam para ele essa experiência do ciclo. E é uma experiência verdadeira, é um caráter verdadeiro. O tempo cíclico, ele tem o seu caráter de verdade também, tem o seu ponto de verdade. Por exemplo, o grego, né, o movimento perfeito, né, exemplo e causa de qualquer outro movimento deveria ser o círculo. Porque, segundo o pensamento grego, geométrico, né, vamos dizer assim, o círculo, ele é a forma perfeita porque a sua linha, né, ela é uma linha contínua que termina e começa em si mesma, porque a sua linha,
né? Ela é uma linha contínua que termina e começa em si mesma. Então, portanto, é um símbolo perfeito da eternidade, certo? E a própria esfera também, né, que tem um plano só, né? As outras formas têm diversos planos, etc., mas a esfera tem um plano só. Então os gregos já viram, principalmente Aristóteles, um movimento perfeito, um símbolo perfeito para o tempo e para as coisas que mudam, certo? É o próprio círculo. Então, obviamente, o universo ele se move em ciclos e eras que vão se repetir infinitamente. Portanto, né, você registrar fatos históricos é totalmente absurdo. Para que registrar algo que não é nenhuma novidade, já aconteceu diversas vezes? Isso daí fundamenta, é um resquício disso daí que fundamentou, por exemplo, né, obviamente junto com as teorias orientais, a doutrinas espirituais do tipo o espiritismo, Kardec, etc. e tal, né? Pensando nesses elementos de diversas doutrinas orientais e ocidentais, o Kardec montou ali a sua estrutura, né, de pensamento, a sua ideologia espiritual. Mas enfim, vamos pular isso. Então, um exemplo grego já mostra que, pela experiência cósmica e pelos dados do, né, pensamento abstrato, no caso geométrico, né, o homem tendia a interpretar o tempo cíclico. Logo, a própria história pessoal, universal, se é que tem como falar história universal, porque esses homens encaravam a humanidade um pouco diferente bem diferente do que a gente encara hoje, né? Então vamos dizer, é como se aquele povo específico do qual o pensador participava fosse o povo por excelência, a pessoa, né, humana por excelência, estava naquele povo, naquela sociedade, etc, etc, etc. Enfim, esse tempo perfeito, cíclico, né, que não muda, que apenas vai girando em torno de si mesmo, como as estações do ano, os movimentos dos astros, etc., era obviamente espelhado, né? Era simbolizado por esse movimento dos astros, né? Só que ele diferia um pouco do conceito da própria eternidade, né? Porque o conceito da própria eternidade está ligado exatamente à ideia da imutabilidade, né? E a espécie de totalidade, né, do que exatamente é o movimento. Mas na ideia de eternidade desse pessoal antigo, né, o movimento, de certa maneira, ele fazia parte dessa entidade cósmica e até mesmo divino, né? O cosmos como algo divino ou algo moldado por uma inteligência divina. Então, obviamente, a partir desse pensamento cíclico, desse caráter cíclico da passagem temporal, né, não havia necessidade, né, da ciência histórica, mas havia necessidade da prática histórica e nem mesmo da reflexão histórica. Então, diversos tipos de teorias cósmicas cíclicas estavam espalhadas, né, pelo mundo afora, ao longo de grande parte da história da humanidade, certo? Cada qual girando em torno do seu próprio pêndulo ali, do seu próprio relógio interno, da sua própria concepção, todas elas mais ou menos baseadas naturalmente, espontaneamente criadas sobre o edifício do mundo cósmico, certo? Agora, dos tipos de teoria cósmica que a gente encontra, né, duas se destacam, né, bem parecidas, mas com algumas diferenças, que são as teorias cósmicas, a gente pode chamar de puramente cíclicas, e as teorias cíclicas de um cosmos limitado. Qual a diferença? No caso das teorias cósmicas, as puramente cíclicas, né, aquele momento mítico da criação, né, a origem do mundo, a cosmogonia, tudo aquilo que foi simbolizado nos próprios mitos, nos ritos, nos símbolos, esse momento ele é ou deve ser periodicamente realizado, né? Ele tem que ser feito de novo pelo homem, né, através dos ritos, mas ele deve acontecer de novo, né, na prática, para que o universo como um todo se veja renovado novamente, né, como as estações do ano vão renovando, né, a Terra,
as árvores, as plantas e etc., a fertilidade dos animais e tudo mais. Então, no tempo cíclico desse tipo, as eras eram, assim, elas não eram repetidas, né? Elas não eram repetidas, os ciclos não eram repetidos, né? Ou melhor, as eras não eram repetidas no mesmo ciclo, mas em ciclos diferentes. Isso dava um caráter de infinitude à quantidade de ciclos. Não tinha como você definir uma quantidade de ciclos até o término desse movimento. Então é como se o movimento fosse perpétuo. Então, nas teorias cósmicas puramente cíclicas, a própria ciclicidade do tempo era eterna. Você vê que em Hesíodo, o grego Hesíodo, naquela obra dele, O Trabalho e os Dias, ali ele tem um sistema de eras baseado em ciclos ali, né? A era do ouro, a era da prata, a era do bronze, dos heróis, dos homens. 5 eras dentro de cada ciclo. E depois aquelas eras, essas mesmas eras vão se repetir num outro ciclo da mesma forma, com os mesmos componentes, etc. Então, na época do ouro, era aquela época espetacular, onde nada faltava, onde tudo era divino. Depois, na época da prata, os homens perdem um pouco da fé, ou perdem um pouco da sua santidade, né, e começam a decair, até que na época do bronze eles começam a entrar em guerras. Aí, na era seguinte, o homem tenta revitalizar a sua santidade, tenta revitalizar as suas virtudes, então entra a época heróica, mas logo os homens caem e entram nas piores desgraças, né, na própria era dos homens, enfim, até o cataclismo final do cosmos, que vai gerar novamente uma nova idade do ouro e assim por diante, né? Até em Platão você vê isso. Platão subdivide ali mais ou menos da mesma forma que o Hesíodo, mas em 3 eras, né? A era dos deuses, a era dos heróis, a era dos homens. A era dos deuses como aquela era onde os deuses imperavam na terra, né? Criaram os homens e os heróis, etc. E depois meio que eles saem de circulação, ficam ali meio que ocultos, e passa a ser a era dos heróis, onde os heróis começam a empreender suas maiores façanhas e gerarem os homens, etc. E depois a decadência, que é a própria era dos homens, até que tudo isso venha a se corromper de forma determinante até voltar à época dos deuses e assim por diante. Então, as teorias cósmicas cíclicas sempre tem essa ideia, né, do infinito dos ciclos, né? Agora, quando a gente fala das teorias de um cosmo limitado, que é o que a gente encontra nos orientais, basicamente, né? No budismo, no hinduísmo, você vai ver ali que são formas um pouco até mais elaboradas, né? Mas a repetição do momento mítico, né, tem o mesmo peso, por exemplo, da própria destruição ou decadência. Então, se o homem grego, se o homem primitivo, aquela coisa toda, ele buscava nos ritos, nos mitos, nos símbolos, revitalizar através da sua conduta, né, retornar àquele momento de ouro da humanidade ou do tempo, nessas doutrinas orientais você já vê que a ênfase está mais na destruição e na decadência do universo, do tipo assim, tudo é samsara, então tudo vai acabar e tudo vai ser reabsorvido dentro do Brahman, ou todos os seres sencientes vão retornar ao seu estado de lucidez total, que é o nirvana, coisas do tipo. Então a decadência tem uma ênfase maior, né? Quando vê o cosmos como algo limitado, como esses ciclos tendo um limite. Então, os tipos de teoria variam entre essas duas formas, as formas que os ciclos são infinitos e a forma onde os ciclos têm realmente um fim, mas um fim destrutivo, né? No retorno à sua origem, né? Então, a partir disso é que nascem aqueles mitos de eras sucessivas, né? Então, a sucessão é o caráter próprio dessas teorias cósmicas, sejam elas sucessões infinitas ou sucessões que tendem a um fim, mas
mas não um fim, né, no sentido de uma linha, né, de acontecimentos únicos, mas uma linha de repetições fortuitas e acidentais, né? Então sempre se inicia na melhor época ou era e termina na pior. É um traço característico aí dessas teorias cósmicas, né? Então, durante toda a história da humanidade, grande parte da história da humanidade, o homem ele flertou, né, com o cosmos através desta concepção cíclica. Repito, essa concepção cíclica, ela não é absolutamente cíclica, porque a gente vê nela também elementos de linearidade, como diz o Eric Wegener. Uma hora a gente vai estudar isso com mais detalhes sobre a questão da historiogênese. A gente já falou disso daí na série sobre transcendência e história. Então, a historiogênese é uma ideia do Eric Wegener, segundo a qual esses povos tinham sim uma concepção linear do tempo, mas uma concepção meio que reversa, enquanto no judaísmo e no cristianismo, como a gente vai falar aqui, essa concepção linear ela é algo que está ligado a um futuro, né, uma ênfase no futuro. Essa historiogênese dos povos antigos estava vinculada a um retorno, pelo menos momentâneo, a eras passadas ou atos primordiais, né, da origem do universo, do cosmos e do homem, certo? Então, a gente também está subordinado, em certa medida, a essa concepção cíclica do tempo, né? Só que houve uma passagem de nível, né? Quando a gente o homem começou a perceber o tempo também de forma linear, né, direcionado ao futuro. E a respeito de como o homem antigo lidava com essa questão do tempo cíclico, a gente não pode deixar de falar que os ritos, os mitos, os símbolos que esses homens conservavam, construíam acerca das suas origens eram maneiras, né, de se tornar, vamos dizer, contemporâneo àquele momento mítico do princípio do mundo. Então, todo rito, todo mito antigo, arcaico, como diz o Mircea Eliade, tinha esse motivo, né? Anular o tempo passado através dessa regeneração cíclica. Então você vê o homem antigo, você vê o tipo de contingência que o sujeito vivia, era parecida com a nossa, mas era uma vida mais dura. Então você imagina, olha só, como era o passar do tempo, a experiência presente do tempo, esse instante que vai passando e passando e passando, e as coisas vão acontecendo, você não consegue pegar o tempo com as mãos. O tempo é como o olho humano. O olho humano nunca vai ver a si mesmo diretamente. Ele pode se ver através de um espelho, através de uma imagem, uma fotografia, de um desenho, mas ver a si mesmo, né, ele não vai ver. Então o tempo é isso. O tempo ele pode ser compreendido indiretamente. Ele não pode ser compreendido, na minha opinião, conceitualmente, sem o aporte do conceito de eternidade. Porque senão você vai cair na falácia de que não existe tempo, que tudo é uma ilusão, que só existe o eterno presente, né? Coisas do tipo que estão aí circulando para todo lado, certo? Aqui na nosso ambiente mental. Mas esse homem antigo, ele tentava retornar a esse momento mítico, porque isso, de certa maneira, tirava das suas costas o peso da contingência temporal, o peso da dificuldade e da dureza da própria vida. Então ele precisava regenerar, né, a sua experiência temporal, né, regenerar suas memórias, né? E como ele não tinha muita perspectiva ou expectativa de futuro, porque a morte ou a decadência ou podia vir a qualquer instante, ele buscava a regeneração cíclica de si mesmo através desse retorno, né, ritualístico às origens.
Então, o desejo de querer sair das limitações temporais ou históricas era a forma do homem lidar com a pressão terrível que era a pressão do tempo. As pessoas temem o tempo. As pessoas pensam que temem a morte. As pessoas não temem a morte. As pessoas temem perder o seu tempo. Aquela expressão assim, não me faça perder tempo. É até engraçado. Mas o medo do homem está baseado nisso. A perda do tempo, ou seja, a perda da atividade dentro do fluxo de mudanças e acontecimentos cósmicos. Que é o nosso tempo de prova, de provação. É o nosso tempo de adquirir méritos ou deméritos. Né? Enfim, é o nosso tempo de conquistar a salvação. Então, o homem antigo ele se recusava a ser considerado somente um ser histórico. Ele não queria pensar em si mesmo como alguém que teve um passado, está vivendo aqui no presente e terá um futuro. Não, ele tinha que sair dessa teia de mudanças, né? Ele tinha que encontrar no momento ritualístico algo de permanente. E a sua existência, entre aspas, histórica, não era nada permanente. Certo? Por quê? Porque ele desejava a eternidade. Ele deseja este pano de fundo que está fundamentando o tempo. E isso acontece até hoje com nós. Essa pressão do homem antigo existia também na gente, porque nós somos metáxia. Nós somos tensão. Nós somos intermediários entre o tempo e a eternidade. Certo? A gente tem parte nas duas coisas. Então, o retorno cíclico ao paraíso perdido, vamos dizer assim, né, ao Éden do homem, era a maneira de se alcançar a felicidade perene. Então, você vê, a religiosidade do homem primitivo estava envolvida, né, nessa gênese histórica, ponto de partida do útero, né, do cosmos, de onde veio tudo. Então, o homem tinha que retornar, e retornava através dos mitos, e retornava de forma circular, cíclica, periódica, né, como as estações, como tudo retorna, como os astros vão e voltam, se movimentam e retornam, etc, etc. Essa era a experiência do homem antigo, e isso fundamentava o tempo cíclico, ou a concepção de tempo cíclico. Né? Você vê que isso daí, essa percepção, essa concepção de tempo importantíssima. Por quê? Porque ela fundamentou, inclusive, doutrinas filosóficas. Como é que você acha que os gregos, né, os pré-socráticos, criaram as suas teorias filosóficas? Tendo como fundamento esses mitos. Né? Você vê que a questão do termo eterno retorno, né, é de origem estoica. Também se basearam, né, os estoicos nas doutrinas do tempo cíclico, etc., a ponto de criarem aí essa ideia de repetição infinita. O próprio Platão, como a gente já falou, associava esse tempo cíclico à sua teoria das ideias puras, os arquétipos universais, né? Então, relacionava esse mundo aí, né, espiritual, o mundo etéreo dos arquétipos, né, como, vamos dizer, dentro daquela perspectiva, né, que o universo tem basicamente dois movimentos, um de progresso e um de regresso. Então, nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte. Isso estava em Platão. Por quê? Porque ele recebeu também culturalmente, né, e existencialmente a influência dessa concepção comum de tempo. É comum, a gente vive isso até hoje. Isso não foi uma coisa que aconteceu no passado, um estanque, e agora não existe mais. Continua existindo, mas de outra forma, com outro peso, né, e outra até característica, certo? Então, os fundamentos, né, das doutrinas filosóficas, todos, praticamente, partiram dessas concepções de tempo cíclico. Platão, a metempsicose, transmigração das almas, tudo isso daí, se você vê, não pode ser intelectualmente absorvido se não tiver como pano de fundo a ideia de que o cosmos é essa circularidade
né, esse ciclo infindável de momentos. Então, os pensadores gregos, até os romanos, os antigos em geral, não concebiam a história como uma obra linear, né, e fruto, sei lá, da liberdade humana ou da vontade divina. Eles não tinham isso. Isso aí veio aparecer por intermédio de outro povo ou de uma outra experiência, que é justamente aquela concepção, né, o povo que trouxe à tona aquela concepção de tempo linear, né? A concepção unidirecional do tempo, certo? É o que a gente vai falar agora aqui. Mas primeiro vamos dar uma pausa, fumar um cigarro, tomar um cafezinho e a gente já retorna. Então vamos retomar aqui. Então, a questão do tempo unidirecional, o tempo linear, né, ela tem origem no povo judeu, né, basicamente no povo judeu, mas também no povo iraniano, certo? O povo iraniano, né, tinha ali a sua crença, né, o seu caráter escatológico, né, no final definitivo da história, né, e também no paraíso futuro, né? Então isso parece que começou ali e de certa maneira o povo judeu também teve, né, uma influência, né, uma difusão cultural vinda desse povo iraniano. Afinal de contas, o cativeiro judeu, né, foi a partir desses povos, né, desses povos, né, de origem também iraniana, né? Então os iranianos já viam, né, enxergavam o tempo histórico como algo finito, algo que realmente irá acabar, né? Vai ter um final definitivo, um escatom final, né? Mas o povo judeu, ele percebeu isso de uma forma, né, um pouco diferente. Por quê? Porque eles tinham a consciência plena de que havia uma manifestação de Deus nos eventos históricos, né? E além disso, o caráter expectante, né, que a gente falou na última aula, né, baseado na crença da vinda do Messias, que ia libertar aquele povo das garras da opressão, certo? Então, de certa maneira, o caráter expectante e a ação divina na história eram o diferencial dessa imagem linear do tempo que o povo hebreu, judeu, tinha para o povo iraniano. Então, essa questão também escatológica, meio que foi uma fusão, né? Foi uma assimilação também, né? Uma percepção oriunda desses povos iranianos que gerou influência no povo judeu, certo? A linhagem profética hebraica, né? Basicamente, ela percebeu que a manifestação do Deus, né, Deus de Israel, acontecia na história, através dos fatos, né? E não somente lá naquele instante mítico, primordial, né, da época de ouro, do início do universo, né? Embora, claro, dentro da teologia profética judaica, obviamente, né, Deus Criador fez, né, em 6 dias da criação o mundo, né, criou o mundo. Então também tinha uma referência forte e poderosa a esse instante mítico, né, vamos dizer assim, mais real. Porém, com a inserção deste elemento que Deus vai se manifestando historicamente, e o registro desses momentos divinos no tempo constitui o caráter histórico do povo judeu, e o caráter histórico de tipo linear, certo? Então, qual é a novidade, né, que veio dessa visão de tempo linear por parte do povo judeu? Porque por parte do povo iraniano, embora tenha havido, vamos dizer, esse insight dentro lá do seu esquema, né, do seu escopo de crenças e tudo mais, ele não foi transmitido, ele não continuou, ele não teve uma continuidade, né, ele cessou, né, depois foi assimilado, inclusive por outras formas de tipo cíclica. Mas no povo judeu não, isso continuou. Então você vê a libertação do Egito, né, a intervenção divina
na dispersão dos povos na Babilônia, né, a referência aos profetas e tudo mais. Tudo isso daí passa a ser registrado gradativamente, né, como uma verdadeira marcação histórica pelo povo judeu. Claro que não foi numa totalidade, essa linearidade não surgiu de forma imediata no povo judeu, ela foi surgindo gradativamente, né, de forma gradativa, né, e trouxe realmente uma grande novidade a respeito, né, da concepção do tempo na humanidade, né, e isso está vinculado ao diferencial de que, essa é a novidade, né, de que o Deus, né, que além de agir naquele momento inicial e extratemporal, ou seja, antes do tempo, este Deus age também na própria história, no próprio fluxo temporal, constantemente e de maneira especial em alguns casos. Isso quer dizer o quê? Os acontecimentos não são mais reversíveis, certo? Isso implica nesse caráter da irreversibilidade dos acontecimentos, pelo simples fato de ter se transformado em acontecimento histórico, ou seja, em manifestação divina no tempo. Então, se Deus, se Moisés, com, claro, auxílio de Deus, né, com ajuda divina, abriu o Mar Vermelho e o povo hebreu passou por ali adiante para encontrar a terra prometida, esse fato ele é irreversível, ele é uma irrupção do eterno no tempo e ele deve ser registrado, certo? Porque ele mostra para nós o caminho pelo qual nós vamos nos direcionar unidirecionalmente até a realização da promessa, que é a vinda do Messias, certo? Claro que toda celebração judaica, toda celebração hebraica, se a gente olhar, ela se dá de forma também cíclica, né? Então a festa lá a festa que eles faziam anualmente, né? Aqueles ciclos de 50 anos, aquela coisa dos 40 anos no deserto, toda a simbologia, né? A Páscoa, tudo isso daí é repetido sazonalmente, né? De forma cíclica, porém a referência ao momento histórico único continua o mesmo. Então é uma referência memorativa, é um ato memorativo, certo? A Páscoa e etc, que se dá de forma cíclica, né, no tempo, porém com o acréscimo de que aquele evento ele não está se repetindo, ele está apenas sendo celebrado memorativamente, certo? Então esse acontecimento histórico, ele por ser irreversível, né, ele mostra que na verdade todo acontecimento histórico, menor que seja, também é irreversível. As nossas condutas são irreversíveis, elas acontecem e não desacontecem, é impossível desacontecer. Então há uma linha temporal. Então pouco a pouco o povo judeu ele vai assimilando essa linearidade e vai vivendo dentro desse conceito, dentro dessa concepção, certo? Embora não tenha excluído, obviamente, de todo o caráter cíclico, certo? Mas o fato é que o tempo linear abriu a expectativa, pelo menos, né, de que o tempo histórico tenha mais valor, né? O registro histórico tenha mais valor. Afinal de contas, certas ações não são empreendidas apenas pelo homem, mas são empreendidas pelo homem a partir da influência divina, né? É um processo revelatório que se dá na história. Então ele é vivido em vista de um futuro, né, escatológico também, né? Um futuro de uma promessa de uma permanência, certo? A ênfase da religião hebraica, do pensamento hebraico, não está como em nós no paraíso no sentido, né, transtemporal. Eles não têm tanto essa preocupação. A preocupação deles é aguardar o Messias, né, estando em amizade, o Messias, né, estando em amizade com este Deus,
dos exércitos, com este Deus que age no tempo, esse Deus que se revela aqui para os seus amigos, certo? Claro que o tempo linear ele é transmitido do povo hebreu, judeu para o cristão, porque o cristianismo ele é uma semente que nasce no solo judaico, certo? E a partir do momento que o cristianismo nasce de dentro do campo judaico, ele se torna uma planta, uma árvore maior até mesmo que este solo judaico. Então essa árvore começa a criar raízes para além desse solo e começa a pervadir outros solos, certo? Você vê que a mensagem cristã ela vai se espalhando de início no povo judeu e depois ele vai para todos os povos pagãos, né? E com o passar de poucos séculos, certo? Baseado nas escrituras e tudo mais, na tradição, dos apóstolos, do magistério da igreja, até chegar em Agostinho, né? Esse pensamento linear vai ganhando mais fundamentos filosóficos e até teológicos, principalmente teológicos, né? Só que ele ganha esses fundamentos a partir, né, de um fato central, que é a encarnação. Então, enquanto os judeus ainda permanecem na linearidade, vamos dizer assim, na espera do Messias, para o cristão, o Messias acabou de vir, né? E nós participamos ainda desta encarnação, por mais que na linha do tempo nós estamos nos afastando dela, mas ela permanece porque ela é um fato, tanto histórico quanto eterno. É uma realidade tanto temporal quanto atemporal, certo? E o sinal visível dessa encarnação se dá pelas suas relações temporais, ou seja, pelos sacramentos. Então, a questão do tempo linear, ela se torna, vamos dizer, predominante na civilização, enquanto está vinculada a própria construção da civilização está vinculada ao cristianismo, certo? Claro que ao longo da Idade Média essa visão, essa concepção foi se estabelecendo a ponto de eclipsar as visões cíclicas, né? O próprio Santo Agostinho ele rebate a principal, vamos dizer, preocupação de Santo Agostinho, uma das principais, né, principalmente na Cidade de Deus, é rebater filosoficamente e teologicamente as doutrinas cíclicas, certo? E elas estavam culturalmente já apagadas ao longo da Idade Média, não tinham força social cultural, mas no início da modernidade, né, com o aprimoramento das ciências naturais, da própria astronomia, a descoberta de algumas leis físicas, etc, etc, alguns pensadores começam a retomar essas teorias cíclicas, né, após a Idade Média, mas durante a Idade Média elas prevaleceram. O tempo linear prevaleceu, porque o tempo linear ele é uma característica do solo da onde nasceu o cristianismo, do próprio cristianismo. Porém, no cristianismo, o tempo linear ele tem uma outra característica, uma outra roupagem, né? Um pouco diferente da do povo judeu, vamos dizer, um pouco mais presente, certo, num certo sentido, mas também um pouco mais tênue, né? Vamos falar já disso. Enfim, existiram essas retomadas históricas, apesar da presença do tempo linear enquanto uma forma de se orientar dentro do mundo, né? Seja no sentido do próprio calendário, seja no sentido de como o homem lidava com o tempo mesmo nas suas relações até comerciais, sociais, culturais, etc., nas próprias obras de arte, tudo estava baseado na ideia de que o tempo ele era um tempo unidirecional, onde os acontecimentos não tinham reversibilidade, onde Deus, de certa maneira,
estava sempre presente nos acontecimentos, etc. E aquelas teorias de que o mundo é eterno e que tudo é cíclico e que depois tudo se repete, tudo é vão de uma certa forma, porque nada é especial, e etc. Isso tudo deixa de acontecer por causa do evento central da história, que é a encarnação e as suas consequentes relações temporais, através do quê? Principalmente dos sacramentos. Os sacramentos, gente, os sacramentos são a igreja. Certo? A característica fundamental da igreja é ser sacramento. Então, essa visão unidirecional no cristianismo, ela ganha um outro caráter, um caráter que a gente vai comentar no final aqui. Certo? Acontece que essas retomadas históricas, não só na entrada da modernidade, né, pode ver lá o Giambattista Vico, né, as suas teorias aí sobre a história também passaram tem essa influência meio que dos ritmos cósmicos, né? No mundo contemporâneo, né? O próprio nosso querido Nietzsche. Então, quer dizer, o tempo cíclico ele não deixou de existir, a concepção de tempo cíclico não deixou de existir, né? Apesar da linearidade. E a linearidade não é absoluta a ponto de excluir completamente vamos dizer, uma relação prática com a concepção cíclica do tempo. Então, como a gente disse, o Agostinho foi o primeiro pensador, né, a rebater essas questões. A partir dele, todo um sistema filosófico da história da humanidade passou a ser criado por conta desta inserção do pensamento linear da história ou do tempo. Né? Então, os fatos da história, os fatos do acontecer são consequências, né, do livre-arbítrio do homem, da liberdade humana e também da concessão divina, e muitos deles da própria providência divina, que age apesar do livre-arbítrio humano, né? E tudo isso é conduzido, como diz Agostinho, ao sentido final da história, que é a construção da cidade de Deus, né? Ao acabamento dessa cidade de Deus, que é a própria Jerusalém Celeste. Então ganha-se um outro sentido. Mas não é linear do mesmo jeito, enquanto os judeus ainda esperam o Messias numa linha temporal, onde os eventos são marcados conforme a sua especialidade, enquanto inserções ou irrupções do eterno, do Deus, né, da ação divina no tempo. E o cristianismo, veio Jesus Cristo, e a partir daí a gente está na esperança do retorno dele, então lá na frente, não se sabe quando, tudo bem. Mas tem um caráter aí diferente na questão do cristianismo, né? A primeira característica, né, dessa especificidade da linearidade cristã está vinculada à encarnação do Verbo, né? Então, o significado da história enquanto um todo, é único. Só existe um sentido para a história. Por quê? Porque a encarnação de Deus é também um fato único. Ele não vai se repetir, não vai acontecer de novo de Deus se encarnar numa virgem, etc, etc. Não vai acontecer isso. Então, se isso aconteceu, isso marca o centro da história, certo? Quer dizer que o significado último da história também deve ser certo? E isso daí, o fato de que agora a história tem não só um início primordial e ótimo, maravilhoso, perfeito, e um fim, né? Que é onde todas as coisas serão reveladas e dadas, e como se houvesse até um retorno àquela felicidade perdida no Éden, né? Agora a história tem um centro, e esse centro é a encarnação do Verbo. Então, veja bem, em primeiro lugar, primeira característica, a própria encarnação de Deus, como um fato único. Segundo, esse fato é central. Então, é antes dele e depois dele, certo? Ele é o epicentro de todo o acontecimento universal. Ele é o ponto central desse círculo, certo? Só que ele é o ponto central desse círculo
né? Que é cortado por uma linha que justamente marca a limitação deste mundo temporal, certo? O mundo temporal não é eterno, igual ao círculo, mas sim ele teve um começo e ele vai ter um fim. Só que entre esse começo e esse fim, vários ciclos de coisas, de acontecimentos estão sendo dados, ciclos que vão se revelando e vão revelando coisas cada vez maiores, a ponto de no centro desse ciclo ser revelado completamente tudo aquilo que o homem precisa para a sua realização, a encarnação do Verbo. Então a encarnação como um fato único e como o centro dessa roda cósmica, certo? Que é finita, certo? Não infinita, certo? Este fato, essa visão vai implicar o quê? Na escolha humana, ou uma aderência a isto, ou uma recusa. Aderência e recusa que serão irreversíveis quando a linha do tempo deixar de existir para a alma individual, quando a linha do tempo também deixar de existir para o mundo, certo? Somente isto permite a elaboração de uma filosofia da história completa da humanidade. Não há nenhuma outra forma de você elaborar isso, certo? Você pode ir lá no Hegel, você pode ir no Marx, você pode ir Condorcet, Voltaire, toda essa galera que veio na modernidade. Você vai perceber o seguinte, que eles roubaram a forma e jogaram fora os conteúdos disso daqui que a gente está falando, certo? Mecanizaram essa coisa que é espiritual, vamos dizer assim, espiritual e carnal ao mesmo tempo. Jogou fora o elemento espiritual, ficou só com a parte carnal. Então a alma humana, o indivíduo humano, ele ganha um estatuto que antes, no tempo cíclico e até no tempo linear de tipo unidirecional dos judeus, ainda não tinha, que é o que? O caráter de participação na ação divina, participação concreta. Então você não precisa ser um sacerdote, né, um doutor da lei para participar disso. Você pode ser uma pessoa comum que vai à igreja e comunga e que se serve dos sacramentos, que é batizado, que contrai matrimônio católico, que confessa antes da missa, que toma o sacramento da comunhão, né? Que adere a esse fato, que é um fato central, é um fato que aconteceu e é um fato irreversível, é um fato que não vai acontecer de novo na história, mas é um fato que se repete sazonalmente, ciclicamente, toda semana, toda Santa Missa, todo ano litúrgico, etc, etc, etc. Então o cristianismo, a linearidade no cristianismo é a síntese perfeita entre uma concepção cíclica e uma concepção linear do tempo. Porém, a título aqui de um recurso metodológico, eu gostaria de chamar isso de concepção angular do tempo. Por que angular? Cristo é a pedra angular, é a pedra de sustentação, né, de um edifício. Então Cristo é a pedra de sustentação do cosmos, certo? E é angular porque, se você vê dentro de um segmento horizontal e um segmento vertical que se unem, o que une os dois é o ângulo. Então o que une o céu e a terra é este ângulo. O que une o tempo ao eterno é este ângulo, que é a encarnação, que é o Cristo. Isso aconteceu dentro da concepção linear do tempo, é o centro da história. Isso se repete ciclicamente através dos sacramentos, através da igreja, certo? Isso implica também
uma enorme importância para a liberdade humana. Por quê? Porque a história, como um todo, ela é determinada por Deus. Ele que determina, Ele que é o Senhor da história, né? Nós temos uma história, Deus tem a história. Mas o desenvolvimento da história implica e passa pela ação livre do homem, certo? Então a história sempre vai ser, de certa maneira, imprevisível. Por isso que é besteira ficar tentando procurar saber quando, como, de que maneira, quais os sinais que o mundo vai acabar semana que vem, daqui 2 anos, daqui 20 anos, 30 anos. Não tem como você saber disso, porque isso depende de uma vontade, e a vontade divina, a maior de todas. Mas ele conhece a história, ela é imprevisível para nós, mas ela é conhecida e bastante conhecida por Deus, porque a história é dele. Então a importância da liberdade humana de escolher, de aderir no tempo, né? A capacidade de você experimentá-lo, tanto no sentido da linearidade, as coisas vão passando, eu vou envelhecendo, as gerações vão indo e vindo, vão piorando as coisas, às vezes vão melhorando, né? Existe um determinismo nisso, as coisas são cíclicas, então tem as estações, tem o dia e a noite, etc. Tem o sacramento dentro disso tudo, fazendo um ângulo entre você que sobe uma curva para o alto e o Cristo que desce uma curva até aqui embaixo, certo? Então esta é a importância da liberdade humana, escolher entre aderir a este tempo, vamos dizer, esse aion, dentro do kairos, vamos dizer assim, usando essas linguagens gregas, né? Aderir a essa curva dentro do tempo, cíclico e linear, essa junção dos dois, certo? Ou recusar. Então, uma das consequências desta visão angular da história, essa visão angular do tempo, né? A primeira delas é a irreversibilidade do acontecer, a gente já falou várias vezes, né? Porque ela vai implicar, ela vai exigir uma responsabilidade pessoal. Então, o homem, em cada agir, ele vai ter que agir com uma espécie de vigilância, ele vai ter que ponderar muito antes de fazer uma coisa. Porque ela é irreversível. Embora você possa ser perdoado por aquilo que você fez de alguma forma, você vai ter que dar conta daquilo. Mas ao mesmo tempo, resta para nós uma espécie de otimismo trágico, como diz Henri Marroux no seu livro Teologia da História. O otimismo trágico é o seguinte, esse mundo vai acabar, eu vou ser julgado um dia. O mundo não vai acabar muito bem, mas não importa, porque eu espero as promessas daquele que deixou para mim esta esperança, através da igreja e através dos sacramentos, certo? Então olha só, quando a gente tem essa ideia clara da responsabilidade pessoal dentro desse fluxo, dessa história divina aqui no tempo, né, a gente não pode mais dar, né, vamos dizer, se dá ao luxo de suprimir a ideia de Deus, né, enquanto autor dentro do tempo. Porque quando a gente cai nessa tendência, né, de suprimir a presença de Deus no tempo, a gente cai justamente no contrário dessa esperança, que é o desespero. Você vê quantas pessoas hoje em dia creem firmemente que o mundo está caminhando na direção do progresso, que um dia a sociedade vai ser perfeita e a pobreza vai acabar, e a desigualdade, e o racismo e não sei o quê. Tudo isso daí se dá pelo fato de que as pessoas não creem mais na ação divina no tempo. E a ação divina no tempo não significa apenas abrir o mar vermelho, uma coisa extraordinária, assim, aos olhos. Ação divina no tempo, quando Deus está ali naquele pão.
ou melhor, quando Deus se transforma naquele pão com auxílio da liberdade e ajuda humana, no caso do sacerdote. E você crê, você chega lá, você crê que ele está ali. Então ali você está fazendo uma curva no tempo, uma curva para o alto. Então o cristão é aquele que vive, né, por este ângulo temporal, certo? Então a ideia de Deus dentro da linearidade do tempo, né, fundida a uma ciclicidade dos eventos, né, dentro dessa curva que nos eleva através dos sacramentos dados pela Igreja, é a liberdade baseada na fé. Então, a liberdade humana de aderir a este fato como o sentido pleno e total da história, sem se preocupar com as consequências das expectativas futuras, sem se preocupar, ou melhor, se preocupando de forma correta com os resquícios da sua memória, do seu passado, né? Mas como a gente disse, dentro desse ângulo temporal, buscar o sacramento para poder se recuperar daquilo que você fez de mal, que é irreversível, mas você pode ser perdoado por ele. Isso te dá uma liberdade, e essa liberdade só pode ser baseada na fé. Então, sem a pressuposição de que Deus existe, e na nossa própria liberdade, na liberdade divina e nossa, né, enquanto conduzentes da história universal, aí fica meio difícil, né, pensar que a gente é livre de alguma maneira. Fica difícil a gente pensar que a gente é absolutamente, vamos dizer, dirigentes da nossa própria história pessoal, né, construtores, né, autônomos dessa história pessoal, né? Então, obviamente, o processo de destruição da civilização, ele passa também por esta, vamos dizer, abolição da história, né? Abolição da história no sentido de que você enxerga a história como um ciclo sem fim de acontecimentos sem sentido, numa direção que você não sabe onde vai dar, como se fossem aqueles navegadores que viam o horizonte, se afastavam dele, andavam sempre de lado com seus navios, porque tem medo de cair lá embaixo num buraco do nada. E as filosofias marxistas, hegelianas, voltairianas, todas elas são o barquinho que acha que vai cair lá no final do horizonte. Mas nós cristãos não. Por quê? Porque nós somos livres na fé, certo? Então, existem analogias entre a linearidade cristã e os próprios ciclos pagãos, né? E essas analogias, elas, claro, semelhanças e diferenças, mas no geral elas se sintetizam nessa ideia de tempo angular que eu estou utilizando aqui, né? Tempo angular pela ação sacramental, pela ação divina sacramental. Você vê, o próprio ano litúrgico é uma renovação anual, progressiva, que tem como um dos seus objetivos não só celebrar, né, os fatos primordiais da nossa religião, mas também atualizar os mistérios que Deus já realizou e que vai realizar ainda na história até o fim dos tempos, e para além dela também, claro. Porém, essa renovação é diferente da forma como os pagãos do tempo cíclico, né, os homens arcaicos faziam. Era uma renovação do mundo cósmico. Aqui não, aqui é uma renovação de tipo individual e interior, é a renovação da alma do indivíduo, uma renovação particular. Embora a igreja seja uma comunidade de santos, né, a sua ação visa em primeiro lugar o indivíduo, o interior desse indivíduo. Então a regeneração pessoal, em contrapartida à regeneração cósmica do tempo, das concepções cíclicas pagãs, né, etc. Então,
isso torna também a reflexão do cristianismo sobre a história muito menos pessimista, né, devido à fé. A fé nessas ações primordiais, cíclicas, dentro de uma linearidade onde as coisas são irreversíveis e tem um centro, né, que é a encarnação do Verbo, porém que continua permanente, ciclicamente e linearmente através dos sacramentos, num ângulo que sempre aponta para a verticalidade, sempre aponta para aquilo que há de mais alto, sempre aponta para o céu, né? A própria analogia do fim dos tempos, da regeneração, também existe, né, na concepção cíclica do tempo, né? A diferença, claro, né, é que essa regeneração e essa plenitude toda, né, elas acontecerão de uma forma definitiva. Mas as religiões orientais também pregam algo parecido, que um dia o universo vai, né, ser destruído, porém vai tudo ser absorvido de novo na mente divina, no Brahma, né? Tudo vai alcançar o Nirvana e todo mundo vê que passou por uma grande ilusão. Não, o cristianismo não é nada disso não. O cristianismo nada disso é ilusão, tudo é real, tudo é concreto, nada vai ser destruído, mas transubstanciado, certo? Num fim, numa nova coisa completamente diferente que nunca aconteceu e nunca vai acontecer de novo. É novidade, cristianismo é novidade, né? Evangelho, cristianismo é evangelho. Então, a gente pode concluir aqui com isso. Esteve espalhado por toda a história da humanidade diversas concepções de tempo, percepções de tempo, certo? Mas que todas elas, de certa maneira, coadunam com a ideia agostiniana, né? Coadunam no sentido assim, todas elas por debaixo tem que estar essa experiência agostiniana. O tempo é exatamente aquilo que ele disse, algo que tende a não existir, a mudança contínua em etapas, né, de presente, passado e futuro, onde um é dependente do outro para existir, né? E isso está intrinsecamente ligado ao humano. Isso daí operacionalmente operou em todos os momentos do homem no mundo. Ele podia não ter a noção conceitual disso, mas isso operava nele, ele operava assim, certo? E baseado na experiência cósmica, que é a experiência primária, o homem, em geral, sempre tem essa visão cíclica do tempo, porém, depois de perceber que Deus se revela dentro do tempo, o homem começou a perceber que certas coisas acontecem uma vez só e não são meras repetições mecânicas, né, dentro de um circuito fechado, né? Então, vê um caráter linear nesse tempo, que no cristianismo toma a forma perfeita final, que é aquilo que a gente está chamando aqui provisoriamente de concepção angular do tempo, o tempo angular, que é o tempo da encarnação, o tempo central, o tempo para o alto, certo, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro, não tenha ficado confuso, né? Eu acho que pelo menos aqui, enquanto uma primeira etapa, né, um primeiro módulo, vamos dizer assim, dessa série aqui nossa de elementos da filosofia da história, que tem muito mais elementos para ser abordado, certo? No decorrer do tempo aí, a gente vai pensando um ou outro novamente, trazendo aqui as nossas pautas, certo? A gente também tem que falar sobre a questão dos agentes estáticos, né? Sobre as influências dos agentes estáticos, em contraposição aos agentes dinâmicos dentro do tempo histórico. A gente ficou de falar já há muito tempo disso, talvez a gente traga isso aqui para dentro da continuidade da série, mas eu creio que essas 5 primeiras aulas já deram uma pincelada boa sobre como o ponto de partida para a gente filosofar sobre a história, né? A questão do fim, o discurso profético, o recurso da fé, o caráter expectante e a própria concepção de tempo, certo? Então, obrigado a todos aí que nos ouviram, tiveram a paciência de ouvir essa aula um pouquinho mais longa e até a próxima. Valeu!